Olá a todos os meus irmãos, saúdo com a benevolência por parte do nosso Pai Altíssimo e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, que a paz seja convosco. Hoje, irmãos, nós vamos falar algo bem interessante que é relacionado à nossa fé, ao nosso coração e aqueles que, quando estão no pecado, são considerados gentios, portanto, não são filhos de Deus, né? E eu vou usar como exemplo a prostituta Raabe. Essa história ela é fascinante, é uma história que nos traz muitas revelações e ela vai dar início àquilo que eu venho separando no estudo sobre guarda o teu coração. Eu vou usar essa história de Raabe para mostrar a similaridade dessa icônica personagem citada nas Escrituras, que foi de grande importância para a vitória do povo de Israel, mas também que ela carrega algumas simbologias, tá? Eu sei que já existem muitas explicações interessantes acerca desta mulher incrível, mas eu gostaria de dar mais uma ênfase, mais um destaque a essa personagem, mediante algumas reflexões que eu fiz durante essa semana que passou. Fiquei meditando nessa passagem e tive muitas, possamos se assim dizer, revelações, acerca deste assunto, que foi tocado no meu coração, que eu já vinha há algum tempo estudando algumas coisas, e eu resolvi escolher ela para começar eu chamei de uma minissérie, sobre guarda o teu coração, porque com ela eu consegui fazer um paralelo muito interessante, ok? Antes disso, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, porque eu sei que estamos em momentos delicados, e este é um assunto muito importante. Eu espero de coração que essa mensagem chegue a você, irmão, que está precisando firmar a tua fé, a você que está afastado das Escrituras, e a você também que talvez esteja um pouco enfraquecido, talvez esteja um pouco saturado, ansioso, porque tudo isso envolve o nosso sentimento do nosso coração. Aliás, o estresse é um dos maiores inimigos da nossa imunidade, inimigo da nossa fé, inimigo do nosso coração. Tá bom? Então vamos orar, irmãos. Pai eterno, soberano, nosso Criador e Salvador, Tu, ó Pai, que criaste todas as coisas, a Ti, Senhor, sejam dadas honras e glórias, porque sem Ti, nosso Pai amado, nós não teríamos nada, não seríamos nada, nada existiria. E Tu, pela Sua grandiosidade, através do Seu imenso poder e através do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, Yeshua, o Teu ungido, criaste todas as coisas. Portanto, meu Pai, a Ti, nós Te louvamos e agradecemos. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, pois Tu és o Rei, Tu és o Criador, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, Tu és o nosso braço forte, Pai. Sem Ti não somos nada, mas contigo, Pai, com a Tua força, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua benignidade, através do Teu Filho, ungido, escolhido, o qual nós amamos, o qual nós reverenciamos e devemos a Ele as nossas vidas, ó Pai. Através dele conseguimos se achegar a Ti. Através dele que ilumina nossos corações, que ilumina nossas mentes, podemos entender, Pai, quem Tu és. Podemos Te louvar, Te amar e Te agradecer. Que o Teu reino, Pai, que é a Tua autoridade, venha sobre as nossas vidas para nos esclarecer, para nos orientar, para nos firmar, nos corrigir. Pai querido, Pai santo, que cada irmão que esteja ouvindo essa pregação seja tocado pela Tua palavra, pois a Tua palavra é viva, Pai. A Tua palavra é espírito vivificante. A Tua palavra, Pai, é o espírito que é como uma espada flamejante que corta até as partes mais ocultas, Pai, dos nossos corações. A Ti, Te agradecemos por tudo. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Tudo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar rapidamente que eu estava um pouco afastado, porque quando a gente se torna pai, as coisas dão uma modificada em nossas vidas, Eu também estou um pouco corrido, porque eu quero fazer algumas
viagens pessoais, né? Então eu precisei focar um pouco mais no meu trabalho e por conta disso eu atrasei fazer alguns vídeos, né? Mas quem está no Telegram, eu sempre deixo estudo, sempre deixo mensagens, para que a palavra do Senhor não fique estagnada, né? Porém, vídeos, irmãos, ele demanda um pouco mais de tempo, né? Então, é um pouco complicado para mim. E eu consigo gravar quando a nossa filha ela está dormindo, né? Senão é impossível, não tem como gravar, né? E ela está numa fase onde ela está já caminhando, né? Começou a dar os primeiros passos ontem, então é uma fase que a gente está aproveitando bastante. Mas tudo, irmãos, como o apóstolo Paulo diz, né? Tudo coopera, né? Para aqueles que amam a Deus. Então, esse tempo aí foi interessante porque permitiu que eu separasse bastante material e daqui para frente ter um estudo bem focado e direcionado. Amém? Então vamos lá. Eu separei aqui o estudo em PDF e eu vou fazer de uma forma hoje um pouco diferente, irmãos. Eu espero que funcione, tá bom? Eu vou gravar a tela do computador e fazer uma gravação e depois eu vou juntar os vídeos, o áudio e o vídeo no editor. Eu espero, né, que funcione. Então vamos lá. Este estudo que nós vamos fazer sobre a prostituta Raabe, eu fiquei meditando muito nessa passagem, irmãos, e ela se conecta muito com o nosso coração. Por quê? Raabe, ela morava, né, nas muralhas de Jericó, né, como é descrito nas escrituras, ela morava literalmente em cima do muro. O que isso representa, irmãos? Quem é que mora em cima do muro, né? Quem é que vive em cima do muro? São os mornos, né? Os mornos são aqueles que não tomam a decisão se vai, se não vai, se continua pecando, se para de pecar, se volta para Deus, se fica no mundo. Ou aquele morno que acha que está nos caminhos de Deus, está tudo bem, é assim mesmo, eu aprendi assim, eu cresci assim. Então, basicamente, o morno é pior do que o que já é ímpio, né? Porque o ímpio é aquela pessoa, vamos dizer assim, o morno, irmãos, ele é o falso, né? Porque o falso tu não sabe o que ele quer. Se ele está falando a verdade, se ele tomou uma decisão, se ele vai te apunhalar pelas costas, o morno é assim. Você nunca sabe o que vem dele, porque ele parece que é, mas não é. Ou às vezes ele é, né? E você não sabe exatamente o que a pessoa está querendo, o que ela vai ser, o que ela se decidiu. Então Deus vomita os mornos. E Raabe, ela tem essas características, né? Porque ela morava em cima do muro, na cidade de Jericó. E Jericó representa a Babilônia, representa a idolatria, representa o mundo de pecados. E prostituta Raabe, por que prostituta, né? Não tem muito sobre a história dela, mas existem algumas literaturas, né? Dizem que ela era uma mulher, né? Muito bonita, né? Ali com seus 50 anos. Mas 50 anos, irmãos, linda, né? Então, tem algumas literaturas que falam que ela era uma mulher muito bonita, que ela tinha esse prostíbulo, né? Que funcionava como um hotel e também um ponto de encontro, né? E era muito conhecido na cidade. Digamos, era um ponto estratégico, né? Onde pessoas importantes se reuniam, oficiais, reis, tinham encontros ali. Então Raabe ouvia de tudo quanto é história. Então ela era muito conhecida, né? E provavelmente os israelitas sabiam, né? Desse ponto, eles já deveriam ter estudado qual local que eles iriam começar a olhar, porque era um local alto, dava para ter uma grande visibilidade da cidade, então era um ponto estratégico, certo? E é por isso que os espias de Israel foram lá. Então é interessante porque o povo de Israel, eles não se misturavam, principalmente com essas questões de prostituição, né? Aqueles que seguiam a palavra, né? Porque quando a gente lê as escrituras, a gente vê que alguns ali se corrompiam. Mas enfim, o cerne da questão é que o mandamento era que eles não se prostituíssem. Então, ir em uma casa de prostíbulo, né, era uma ofensa, né, para o povo de Israel. Então, por que os espias foram na casa de Raabe? Justamente por causa do ponto estratégico e também porque eles não iam lá, eles sabiam, né, como é que era o povo de Israel. Provavelmente eles não iam ir lá
nesse ponto ali de Raabe, seria o local que eles, digamos assim, teriam menos risco, né? Só que quando eles chegaram na localização da casa de Raabe, muitas pessoas viram. Então, essa informação chegou ao ouvido do rei, né? Eu vi, né? Naquela época já tinha o grande irmão, né? Os olheiros, né? Então, uma hora ou outra eles iriam descobrir. E é aí que entra um ponto muito importante, né? Raabe, ela poderia ter entregue eles, né? E salvar a pele dela. Porque, irmãos, a gente pensa assim, ela escondeu eles, não deu nada. Mas vamos se colocar no lugar dela, né? Ali, ela sabia que se eles descobrissem a mentira, ela iria morrer. Eles iriam matar ela e a família dela, para servir de exemplo. Então, ela estava colocando a cabeça dela a prêmio, né? Era uma decisão de vida ou morte, tá? E isso é muito importante porque quando a gente está vivendo uma vida de pecado, nós não enxergamos que nós estamos ali entre a vida e a morte, né? Seja a vida e a morte física, como a vida e a morte espiritual. Então, quando nós nos encontramos numa encruzilhada, assim, numa reta final, numa linha de chegada, chegamos no precipício, né? Se você dá um passo a mais, você cai de vez e se afunda e morre, ou se perde de vez, ou você recua e toma uma decisão: eu não vou mais seguir adiante, porque eu sei que daqui para lá é morte eterna, né? Então, basicamente, o que Raabe fez, ela fez uma escolha definitiva para a vida dela e da sua família. E isso, irmãos, reflete a nós, né? E eu vou usar o exemplo de Raabe comparando ela com o nosso coração, tá? E neste estudo aqui, vocês vão entender o que eu quero falar, tá bom? Então, irmãos, vamos começar aqui a leitura. Deixa eu falar rapidamente, né? Esse estudo, irmão, sobre guarda o teu coração, ele vai ser muito importante porque a própria ciência, né, está comprovando que o coração, irmãos, ele tem o seu próprio cérebro, né? Assim eles chamam porque ele tem neurônios, né? Então ele tem sentimentos, ele pensa, ele toma decisões sozinho. E é aquela coisa, irmãos, eu fico assim impressionado com as pessoas que elas dizem assim: a Bíblia, ela é verdadeira, ela é irrefutável, certo? Aí quando você fala algumas coisas, elas falam: não, mas a ciência, né? Aí tu já vê que, dependendo do assunto, a ciência fala mais alto. E irmão, eu aprendi o seguinte: se a ciência estiver de acordo com as escrituras, eu acredito na ciência. Se a ciência estiver contra as escrituras, eu acredito nas escrituras. Como o apóstolo Paulo diz: seja Deus sempre verdadeiro e o homem mentiroso, né? Deus é verdadeiro, então a palavra dele é verdadeira. Se Deus diz que a terra está parada, ela está parada. Se Deus diz que a terra está firme, ela está firme. Se ele diz que existe um firmamento firme como espelho, existe um firmamento firme como espelho. Ou seja, a terra não está girando. E a Bíblia diz, Deus diz, é assim, pronto, acabou. Mas a ciência falou que veio do Big Bang, não sei o quê. A ciência falou porque a ciência é de homens. Satanás conhece o coração do homem, então ele colocou isso na cabeça dos homens, tá bom? Eu acredito nas escrituras. Então, se Deus fala que o coração sente, que o coração pensa, que é dali que surge tudo que nós pensamos, sentimos, etc., eu sigo o que Deus fala. Então, é o coração. E nas minhas pesquisas eu vi que Deus está certo, né? Sempre está certo, e o homem mentiroso. É claro que a crença do coração, irmãos, ela existia, pelas pesquisas que eu fiz, já na época ali da Grécia e tudo mais, mas com o tempo, principalmente, irmãos, ali como é que foi aquela era ali? Eu sempre esqueço, né, irmãos, do iluminismo. Ali, irmãos, foi uma época assim que literalmente muitos grandes filósofos, matemáticos, químicos, pensadores, etc. e tal, eles transformaram o que nós conhecemos hoje na sociedade. Essa visão de terra girando, que o Sol é o centro do universo, sendo que a palavra diz que a Terra é o centro do universo, que tudo está aqui, que este é o mundo, né? Mas a ciência inverteu tudo. Então, esse é o resultado que nós vemos hoje. Nós vemos um mundo que idolatra a ciência,
Sendo que quando nós lemos isso, que eu fico impressionado que os cristãos que estão contaminados pelas doutrinas das religiões não percebem. Lá em Gênesis 3, antes, né, em Gênesis 2, fala que existia uma árvore do conhecimento. Quando você estuda o que é o conhecimento, você chega na ciência. O conhecimento é a ciência, são vários estudos, né? É tudo que engloba o conhecer, né? O conhecer da engenharia, o conhecer da medicina, o conhecer da arquitetura, o conhecer da história, o conhecer da ciência, da biologia, o conhecer da química, da física, da matemática. Todos esses conhecimentos geram estudos, né? E ciência é o estudo das técnicas. Então, basicamente, a ciência ela veio da árvore do conhecimento. Ela veio dos anjos caídos e tudo mais, né? Como está lá no Gênesis 6, não está específico, mas no livro de Enoque explica que os anjos caídos trouxeram muito conhecimento proibido para a Terra, que é o que nós vemos hoje e existe hoje. Está voltando, né, com força. E o principal cabeça de toda essa rebelião, Samiasa e principalmente Azazel, o qual recebeu toda a culpa de crime. Ok? Então a palavra diz que o coração, então eu fiz todo esse estudo, essas pesquisas do coração, tá? É claro que o cérebro, ele é onde se processa, tá? Basicamente o coração ele sente, ele manda, ele envia e é o cérebro que processa os comandos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vê, eu vou usar o exemplo de homem, tá? Mas serve para mulher também. O homem solteiro, né? Tá lá o homem solteiro, de repente viu uma moça bonita, solteira. O que acontece? Os olhos viram. O que começa a palpitar? O cérebro ou o coração? O que começa a ficar ali agitado e dá aquele frio? É o coração. Aí a moça chega perto, o homem chega a travar a língua, ele não consegue nem falar, né? Porque o coração tá agitado. Ele tem que acalmar o coração para conseguir, oi, tudo bem, e desenrolar uma conversa. Quando você briga com alguém, o que esquenta? O que fica palpitando? É o coração. A cabeça começa a dar ficar quente, tudo porque o coração manda muito sangue, né? Bombeia muito sangue, então a adrenalina ela toma conta do corpo. Essa reação que o coração envia para o cérebro, entendeu? E o cérebro ele corresponde ao que o coração quer. O coração está dizendo, eu vou liberar adrenalina, eu preciso, né? Eu vou brigar, eu preciso de força. O coração tá pedindo para o cérebro, está autorizando o cérebro a liberar adrenalina. E isso é só um exemplo, tá, irmãos? Não somente o coração, mas o rim. O rim, ele e o coração, eles são amigos inseparáveis, um depende do outro, né? Por isso tem aquela passagem que eu sou aquele que sonda o coração e os rins, né? O fígado, né? O pulmão, enfim, os órgãos vitais, o próprio intestino. Existe uma pesquisa que diz que o intestino também tem suas decisões. Então eu vejo o cérebro como um centro de comando, né? Mas como é que eu vou te explicar? O nascimento da necessidade de algo parte do coração, por exemplo. O coração ele quer amar, ele quer sentir, ele quer xingar, ele quer falar, ele quer... Entendeu? Então ele vai mandar esses comandos. Por exemplo, por isso que o Yeshua fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Não é a boca fala aquilo que o cérebro está pensando. Yeshua diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que nós temos que guardar o coração. Nós temos que vigiar o coração, né? E lá no livro de Apocalipse fala que a boca é o trono de Satanás. Se a boca é o trono de Satanás, significa que o coração está no inferno, está em trevas, porque está só saindo coisa que não presta. E são só alguns exemplos. Os olhos são a janela da alma, mas é o olho que vai enviar para o coração o que você está vendo. E é o coração que vai decidir o que ele quer. Viu uma moça bonita? Você que é casado, se os teus olhos viram uma moça bonita, solteira, o teu coração não pode desejar aquela moça. O teu coração tem que rejeitar, virar os olhos e ignorar. Ter respeito pela tua mulher. Os teus olhos, né, eles vão ter que dizer não, eles vão ter que rejeitar, porque o teu coração está na tua mulher. E assim por diante, são várias coisas, entendeu? O que você ouve no teu coração vai processar um sentimento e você vai ter que ou aceitar ou rejeitar. E assim por diante. O que você vai comer, quando você come, aquela sensação de prazer, que é tudo o coração.
Isso é só um resumo, tá, irmãos? Pra gente entender o estudo de hoje, que vai fazer parte dessa série ali. Então, Raabe, ela é o nosso coração. Por quê? Porque Raabe, ela teve que tomar decisões, ela teve que esconder os escribas, os espias. Depois eu vou, aqui nós vamos saber quem que eles simbolizam, tá bom? E Raabe, ela está com o coração, né? É o nosso coração no meio antes da conversão no mundo de idolatria, de paganismo, de luxúria, de prostituição, porque se nós não estamos com Cristo, nós estamos prostituídos com o mundo. Se nós não estamos aguardando o noivo, nós estamos traindo, nós somos prostitutos. Nós estamos no mundo, entendeu? Então, Raabe ela simboliza isso também. Correto? Então, vamos lá, irmãos. Eu vou começar a ler aqui. Deixa eu voltar aqui. Josué 2, capítulo 1, do 1 ao 2. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei, irmãos, ele já sabia, ele já conhecia o povo de Israel, já sabiam das histórias de Israel, isso aí nós vamos ver mais adiante. Então o rei sabia qual que era a intenção do povo de Israel, porque a terra de Jericó era uma terra muito boa, irmãos, era uma terra próspera, né? Era uma terra que seria tomada pelo povo de Israel. Então eles já conheciam a fama de Israel. Então o rei colocou sentinela em tudo quanto é lado. Ó, se vocês verem alguma coisa, já avisa o rei que eu vou mandar os guardas lá para fazer o serviço, certo? Então pessoas viram aqueles 2 homens estranhos ali e falaram assim: ó, esses aí não é do povo não, quem que é? Vamos denunciar lá pro rei, eu acho que são espias, né? Então eles foram e denunciaram. E o que acontece? Eu separei aqui 6 exemplos aqui, tá? Esses 6 exemplos aqui vai ajudar vocês a compreender o estudo de hoje. Vamos lá. Raabe, como eu já havia dito a vocês, ela representa o nosso coração, de onde surgem as nossas atitudes e decisões. Aí eu coloquei uma passagem aqui de Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, irmãos, pela fé, o que é a fé? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a fé, né? Que a fé não é só, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Não, isso aí até os demônios creem, tá, irmãos? Só que eles temem. Eles também sabem que Deus existe e eles temem, né? Agora, a humanidade, não, eu creio em Deus e continua pecando, né? Fazendo coisa errada, mentindo, fofocando e desejando mal do próximo, com raiva no coração, enfim. Então você é um crente pior que demônio. Porque você não teme a Deus. Porque se tu temesse a Deus, você nunca mais pecaria. Então, o crer é você crer e obedecer. E no obedecer vem as ações. Porque quando você obedece a Deus, seguindo os seus mandamentos, você comete ações que agradam a Deus. Então, tu tem que crer e obedecer. Basicamente isso. Você não consegue obedecer se você não crê. Certo? E se você crê e não obedecer, também não adianta nada. Então, uma coisa precisa da outra. Vou dar um exemplo aqui. Você vai no médico. O médico chega e diz assim: você está com câncer. É só um exemplo, tá, irmãos? É só um exemplo. Tá? Não é você. Alguém que você conhece foi no médico e está com câncer. Tá? Eu vou tirar o você daí. Daí esse alguém que você conhece foi no médico. E você foi junto lá. Agora, beleza. Você foi junto lá acompanhar essa pessoa. E o médico fala: fulano, eu tô aqui, tem esse procedimento aqui. Se você seguir a risca, você vai curar esse câncer aí. Mas se você não seguir a risca, infelizmente você não vai ser curado. Mas eu já fiz várias operações e vários procedimentos usando essa mesma técnica, com coisas naturais e tudo mais, e com a medicina, e eu tive 99% de salvação dos meus pacientes. Aí, irmãos, o paciente que está ouvindo isso, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que crer, tem que acreditar no médico, certo? Se ele não acreditar no médico, ele não vai obedecer ao que o médico está pedindo para ele. Então o médico diz: você tem que fazer isso, seguir essa receita aqui, fazer isso, e você não pode fazer isso, você não deve mais fazer isso, você não pode mais fazer isso. Se você fizer tudo isso, tu vai ser curado. Então o paciente, mediante aquelas
exigências do médico, ele vai ter que tomar decisão. Ou ele segue aquela vida que ele tinha e o câncer avança e ele morre, ou ele segue uma nova vida, negando muitas coisas que ele fazia para se curar do câncer. Então ele vai ter que crer no médico que está dando essas informações para ele. Ele vai ter que negar as coisas que ele fazia e vai ter que mudar de vida para ser o quê? Curado. Então ele vai ter que crer e obedecer ao médico. Então a fé é isso, você crê e obedece. Então Raabe, ela representa isso. Porque nós vamos ver mais adiante que ela ouviu falar do povo de Israel, e quando ela ouviu, ou seja, ela recebeu a mensagem, isso motivou ela a mudar de vida. Então na primeira oportunidade que ela teve da presença de Deus ali, ela falou, é agora ou nunca. Eu vou arriscar tudo que eu tenho, vou arriscar minha vida, vou arriscar minha casa, vou arriscar tudo para seguir esse Deus vivo. Então Raabe, ela representa o nosso coração. Nós temos que tomar uma decisão definitiva na nossa vida. A casa de Raabe, de hospedagem, né? Ela representa o nosso corpo, tá? Porque o nosso coração está hospedado num corpo, é o templo do Altíssimo. É aquilo que eu falei no começo. A casa de Raabe estava onde? Em cima do muro. Então o nosso corpo, ele também está... Estou dizendo isso quando a gente está no pecado, ele também está em cima do muro. Você não vai para Cristo e não vai para o mundo. Ou vai para Cristo e vai para o mundo. Você não sabe o que você quer da vida. Eu escuto muito isso, tá, irmãos? Inclusive, irmãos vêm desabafar comigo. Eu auxiliei alguns irmãos no Instagram. Irmão, eu enfraqueci, cometi isso. Será que eu pequei contra o Espírito? Eu falei, primeiro que se você tivesse o Espírito, você não teria pecado desse jeito. Porque, irmãos, é o seguinte, quando eu fiz o vídeo Pecar contra o Espírito, pensa comigo, o Eterno te limpou, tirou todos os teus pecados, você não tem mais peso de pecado. O poder das trevas, irmãos, é no pecado. Enquanto você está em pecado, as trevas te dominam, você não consegue resistir às tentações, você não consegue fugir de uma pornografia, você não consegue fugir de uma prostituição, de uma festa, de uma bebedeira, de uma droga. Você não consegue, porque você está preso no pecado. Quando Deus te liberta do pecado, te leva para o Filho, te coloca o Espírito do Filho no teu coração, quando você nasce de novo e recebe o novo Espírito, você não consegue mais fazer essas coisas, porque não tem mais peso do pecado na tua vida. Então é isso que eu ensino os irmãos. Então se você está pecando, irmão, você não nasceu de novo. O que pode acontecer é lá na frente você não vigiou, você achou que estava tudo bem, estava tranquilão, agora tira o peso do pecado, a vida tá boa e você não vigia. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, daí você já não lê mais como tu lia a Bíblia antes, você não ora como você orava antes, você começa... Aí não é culpa do Espírito, é você que não está sendo um bom vigia. É você que não está alimentando o Espírito. E o Eterno vai te mandar mensagem, vai te colocar provações e tudo, para ver se te acorda. E você vai ignorando os sinais. Você vai dizendo, eu tô salvo, né? O crente que diz que tá salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E não vigia. Passam 5 anos ali, a fé esfriou. Você bobeou, não lê mais, não tem mais aquela vocação para ler e tudo mais. Quando Satanás percebe que a luz tá fraca ali, que o teu coração tá no mundo, tá na avareza, tá nas coisas do mundo, você não vigiou, o que Satanás faz? Ele vem com um exército de demônio e te dá uma certeira. Ele não vai te dar uma assim para você, eu vou buscar Deus. Não, irmãos, ele vai te pressionar, e Deus vai permitir, por quê? Porque você não está vigiando, não é culpa de Deus. O Espírito vai estar clamando ali, volta para a palavra, para de ver isso, foca nas Escrituras, sabe? E a pessoa acha que não, eu já estou salvo, eu estou aprendendo umas coisas aqui, meu noivo está atrasando, meu noivo não está vindo, eu vou viver um pouco mais. E aí que o Satanás ele entra com os demônios, e irmãos, daí é aquilo que Jesus disse, volta com mais 7, volta com uma legião, pronto, acabou. Aí, meu irmão, para você voltar até a vida que você tinha, aí, irmãos, é entre você e Deus, é como o apóstolo Paulo diz, que é impossível, uma vez aqueles que receberam a iluminação, receberam a palavra, viveram aquilo, tiveram fogo do Altíssimo, do Espírito, coisas sobrenaturais, voltaram a cometer um adultério, voltaram a cometer uma fornicação, voltaram a ter avareza no coração, conseguir se arrepender de novo.
Porque quando você morre para o pecado, como diz lá em Romanos 6, se eu não me engano, tu morreu para o pecado, irmãos. Agora é você e Cristo. Tá certo? Então, você tem que cuidar com isso, tá? Então, você não pode ser mais esse morno. É decisão. Eu sou de Cristo agora. Acabou. Eu sou do ungido. Eu sou do eterno. Eu sou da palavra de Deus. Acabou. É isso aí. Os dois espias representam a mensagem da salvação, tá? Que é a palavra batendo a porta. Ou seja, os espias são a mensagem de Deus, chegando ali no teu coração. Ó, ei, vim trazer uma mensagem de Deus aqui. Por quê? Porque tu já tinha ouvido falar. Tu já tinha escutado ali, falar de Deus e tudo mais. Só que Deus envia a mensagem profunda no teu coração. Uma coisa é quando você ouve, você foi na igreja, ouviu e tal, não sei o quê. Outra coisa, irmãos, é quando a mensagem vem pro teu coração. Sabe como é que quando a mensagem veio pro meu coração? Na 2020, para não falar o nome aí. Que todo mundo passou por aquela situação. Ali a mensagem veio no meu coração. Entendeu? Eu fiquei ouvindo aqui, fiquei vendo vídeo ali, né? Sobre a semente da serpente, uma coisa aqui. Meu coração foi, esse aí é assim mesmo e tal. Fui entendendo as escrituras. Eu falei, opa, peraí. Eu fui ouvindo sobre Deus. Igual Raabe escutou por aí sobre o Deus poderoso, sobre a fama do Deus vivo. Então, quando eu escutei a mensagem sobre Deus, o que era, a origem, o pecado original do Éden, como é que foi, quem que é esse Deus, quem que é Cristo, Yeshua, o meu coração começou a ficar balançado. Eu agora tenho que tomar uma decisão. Aí, quando veio a mensagem para mim, qual que foi a mensagem que veio para mim? Ou você para com essa vida, ou você vai pro inferno. Então, veio a mensagem, pá! Aí quando veio a mensagem, eu falei assim, eu preciso mudar de vida. Eu e minha mulher conversamos e mudamos de vida e eu segui, tomei a decisão. Então os espias representam essa mensagem que vem para dizer, ou é agora ou nunca. Os soldados do rei representam quem? Representam Satanás, né? Que depois eu vou citar em Mateus, agora ali em Mateus 13, do 3 ao 23, tá? Eles representam os mensageiros de Satanás, né? Que são enviados pelo diabo para tirar a mensagem do coração. Ou seja, você recebeu os espias que representam a mensagem, você recebeu a mensagem. E o que acontece? Quando você recebe a mensagem, começa a vir muitas dúvidas na tua cabeça para tirar a mensagem do teu coração. Começam a vir provações, tribulações, tentações, para tirar essa mensagem que você recebeu. Mas cabe a você escolher deixar a mensagem ali, colocar ela bem lá dentro, assim, e plantar ela bem enraizada para que aquela mensagem cresça no teu coração, ou você entrega a mensagem de bandeja, você ignora, né? Então os espias, os soldados do rei vão tirar a mensagem do teu coração. O cordão de escarlate, ele representa a aliança, tá? Aí já é o outro passo. É o mesmo sangue nas vigas das portas do povo de Israel lá no Egito. É a mesma simbologia, pode ver que é cordão de escarlate lá no topo, lá no alto. Entendeu? Então é no topo, na testa, vai ter que estar selado ali com o sangue do cordeiro. Entendeu? É a aliança do cordeiro na nossa fronte. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você mudou. Satanás vai ver que você está na vida nova, que você está com a luz de Cristo, e ele não vai chegar em você. Ele não vai, mas ele vai enviar coisas para te atrapalhar. E a queda das muralhas? O que são a queda das muralhas? A queda das muralhas é a libertação das prisões do pecado. Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos presos nas mãos do Satanás, do diabo. Então nós estamos presos em cadeias de prisões, né? E quando você confessa os pecados, você recebeu a mensagem, você quer uma nova aliança, você confessa os teus pecados. Né? Você confessa os teus pecados. E quando você se arrepende, né? Acontece uma verdadeira batalha espiritual. Essa batalha espiritual, irmãos, é para te purificar. É o sangue do Cordeiro tirando as trevas da tua vida. É uma batalha espiritual, né? O fogo do Espírito queimando todo tipo de maldade, todo tipo de pecado que você tinha. Você podia ser a pior pessoa do mundo, mas o coração foi sincero. Ele recebeu a mensagem, se arrependeu, confessou os pecados. Você está liberto. É uma batalha espiritual. Tem que queimar as trevas ali, tem que expulsar os demônios da tua vida. É batalha espiritual, irmãos. É papum. Então, aquela muralha que te prendia, que você não sabia o que fazia, ela cai.
ela desmorona, né? E você é preservado, ou seja, agora você vai ter que começar uma vida nova, como Raabe. Foi tudo caiu, tudo pegou fogo, destruiu. Agora ela e a família foram salvos, então ela vai ter o quê? Uma vida nova, né? Então, eu coloquei aqui essas explicações para vocês compreenderem, né? Que a Raabe é o coração, a casa de hospedagem é o nosso corpo, os 2 espias é a palavra do Eterno bater em nossos corações, como está lá em Apocalipse 3:20. É o pai e o filho vindo fazer morada, João 14:23, eu esqueci de mencionar antes. Os soldados representam os servos do diabo, o cordão de escarlate é a aliança, e a queda das muralhas, você está liberto dos pecados. Certo? Então vamos lá. Eu vou contar aqui a parábola do semeador para vocês entenderem as referências. Porque quando vão os soldados na casa da prostituta Raabe, é Satanás querendo tirar a mensagem do coração dela, né? Porque se ela fala, os espias estão aqui, acabou. Ela ia morrer e ia para o inferno. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que ele tem será retirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, dizendo: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Note que está falando do coração, tá? E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os oscure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino de Deus, não a atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, irmãos, presta atenção. Ouvindo alguém a palavra do reino, né? Raabe, o que ela fez? Ela ouviu falar, né? Nós vamos ver mais adiante. E não entendendo, ela entendeu. Mas aqui está dizendo, aquela pessoa que ouve não entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, né? Quando vem os mensageiros, né, ela não entrega a eles. Então o maligno não tomou a mensagem do coração dela, certo? Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Ou seja, chegou na porta ali da Raabe e ela não deixou entrar. Os soldados, né, que representam Satanás querendo retirar a mensagem. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui também representa, quando Raabe escuta isso, ela vai dizer depois que ela ficou com medo, angustiada, todo mundo ficou tribulado ali, só que ela se manteve firme. Quando chegou os escribas, ela fez uma aliança com eles. Então ela recebeu a mensagem, cresceu no coração dela, ela teve medo, mas ela não negou, voltou atrás, ela quis ir adiante. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso aí é a igreja que nós conhecemos hoje aí, que tem a idolatria à prosperidade, ao dinheiro. E aqui em Raabe, percebe que ela está num local onde ela recebe muitas pessoas, o rei conhece ela recebe pessoas de alto escalão,
soldados de alto escalão e tudo mais, pessoas da alta sociedade, mas ela não se sentiu sufocada por isso, ela não se sentiu seduzida por isso, pelo contrário, ela queria sumir daquilo ali, ela queria parar com aquela vida ali, ela queria realmente escolher viver, conhecer o Deus que todo mundo tinha medo, que era o Deus poderoso, mais poderoso que o rei dela. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, do 3 ao 23. Então aqui tu percebe que a mensagem chegou para Raabe, ela ouviu falar, temeu, não se deixou seduzir pelo poder do rei, que o rei dizia que ali, digamos, a muralha de Jericó é impenetrável, aqui é o rei que manda, nós somos poderosos, né? Ela ouvia, com certeza ela ouvia as conversas por ali, o povo ia lá dormir na hospedagem dela, ela ficou atribulada, o que eu faço da minha vida? Eu quero conhecer esse Deus aí, mas como é que eu vou conhecer? O que eu vou fazer? Ai meu Deus, com certeza, meus irmãos, prestem atenção, o Pai ele é incrível, ele conhece corações, irmão, não adianta, é o teu coração que ele conhece, os teus pensamentos estão ali. O Eterno viu o pensamento do coração de Raabe. Ah, ela quer me conhecer. Vou mandar meus espias lá. Eu vou provar ela. Mas eu sei que ela me quer, mas eu vou provar. Eu vou enviar eles lá. Quero ver a atitude dela. Ela quer me conhecer? Então eu quero ver a atitude dela. Quando o Eterno te manda mensagem, irmãos, quando ele manda alguém falando, alguém pregando, a verdadeira mensagem, não a prosperidade, para confortar o teu medo. Não, a mensagem que vai cortar o teu coração. A mensagem que vai mudar a tua vida. Então, quando Deus vê que teu coração ele quer mudar de vida, aí ele manda a mensagem verdadeira. Aí ele te manda o socorro. Para que você consiga abrir os olhos para enxergar a verdade e se libertar. Então, quando os espias vão para lá, Raabe recebe eles. Tá? Então, vamos lá. Quando o rei ficou sabendo disso, né? Vamos continuar aqui, Josué 2, do 3 ao 5. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade. Ela não mentiu, tá? É verdade. Ela é boba, né? Que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde é que aqueles homens foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Então aqui foi a decisão de Raabe. Aqui ela falou assim, ó, eu vou ter que, é agora, né? Ó, é o seguinte, veio a pressão veio, né? A pressão veio para caso de vida ou morte. Imagina ver os soldados ali com arma e tudo, e com pressão te olhando ali, cadê aqueles homens que estavam aqui? Tu tem que ter, né, pulso firme. Não, eles vieram aqui sim, mas olha, eu nem sabia quem que era. Só sei que eles vieram, ficaram um tempo aqui e saíram. Ó, eles foram por lá, se vocês alcançar eles, tá. Então ela não mentiu, por quê? Porque ela não era boba, né? Se eles foram ali é porque alguém viu. Então se ela mente, não estavam aqui. Só que as pessoas viram eles entrar. Então ó, ela usa o quê? Do discernimento. Ela tem discernimento, ela fala, não, eles vieram aqui, mas eu não vi eles. Né? Desculpa, eles vieram aqui, ficaram um tempo aqui, mas eu não sabia quem que eles eram. Né? Quando eu fui fechar a porta, né? Já era noite ali, eles saíram, foram para lá. Se vocês forem para aquele lado, vocês alcançam eles. Então ela falou a verdade para não dar bandeira, mas ela enganou os soldados. Né? Então quando vem a tribulação, irmãos, no teu coração, você tem que tomar uma decisão. Não, eu recebi a mensagem de Deus na minha vida. Eu recebi, está aqui no meu coração. Mas eu não posso entregar essa mensagem de bandeja. Eu não posso tirar essa mensagem do meu coração e voltar a ter a vida que eu tinha. Eu não posso permitir que essa mensagem do meu coração, ela se perca. Que ela se apague, que ela morra. Não posso permitir. Eu vou guardar essa mensagem no meu coração para que ela me diga o que eu tenho que fazer. Essa mensagem ela vai me dizer, Deus está me falando comigo, eu não sei o que eu vou fazer, mas a mensagem vai me dizer. Foi o que aconteceu comigo, eu senti que eu tinha que mudar de vida, mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu só aceitei a mensagem e guardei no meu coração, para que ela pudesse germinar. E conforme o tempo ela foi crescendo, eu senti a necessidade de me arrepender, de ter uma vida nova, de fazer uma aliança com Deus. Na página seguinte, né? Ela, porém, os tinham levado para o terraço
e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, né? Josué 2, de 6 a 8. Você vê que ela escondeu os talos de linho, né? Ela escondeu eles lá. Ou seja, você tem que proteger a tua mensagem. Quando Deus envia a mensagem no teu coração, quando toca o teu coração de verdade, irmão, tem que guardar lá dentro. Planta. Deixa que essa mensagem seja germinada no teu coração, lá no fundo. Que ela vai germinar. E ela vai te trazer o que tu precisa fazer. Ela vai te revelar o que tu precisa. Ela vai te salvar. Certo? Essa mensagem vai te salvar. Porque se ela vem no teu coração, você não esconde ela, você não guarda ela, você não planta ela para que ela germine, ela vai se perder. Você vai entregar ela de bandeja para o mundo. Muitos querem receber essa mensagem e não recebem. Mas quando você sentir que essa mensagem precisa abrir os teus olhos, precisa, para que você enxergue, precisa abrir os teus ouvidos, para que você ouça a verdade, tu não pode desperdiçar ela. Josué 2, do 9 ao 10. E disse aos homens, agora aqui, irmãos, vem a parte de confessar, tá? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis da terra do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og. Og era um gigante, irmãos. Era um rei poderosíssimo, era um Néfili, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ou seja, Raabe conhecia a história dos israelitas. Quantos de nós conhecemos a história de Deus? Mesmo que seja lá na religião tal, mesmo que seja lá na Universal, irmãos, eles vão falar. De um modo ou de outro, a mensagem de Deus nós ouvimos em algum lugar. Só que será que nós vamos ouvir essa mensagem e recebê-la? Quando Deus mandou, irmãos, permitiu, aliás, que tudo isso acontecesse no mundo, foi um chacoalhão que Deus deu. Ele deu um chacoalhão na terra, certo? Quantos ouviram a mensagem que Deus estava mandando? Quem conhecia a palavra percebeu que alguma coisa estava acontecendo no mundo. Eu percebi isso e muitos irmãos que perceberam isso. Nós vemos isso. Só que eu vejo que tem muitos aí já enfraquecendo, já achando que o noivo está demorando. E isso é perigoso. E olha que só se passaram 3 anos, irmão. Nós temos até o fim da vida ainda. Então, irmãos, olha o que diz lá em Jeremias, né? 31 e 34. Porque quando Raabe, ela escuta essa mensagem de Deus, ela escuta falar sobre esse Deus vivo, o coração dela se enche de temor. Nós temos que ter temor ao Pai. Tá, irmão? Nós temos que ter temor. Temor, irmãos, não é que Deus é malvado, que ter medo. Temor é um respeito, é uma obediência, é você se sentir humilhado, que você não é nada sem Deus. Você precisa dele. É você tirar o orgulho do teu coração e você sentir que você não é nada sem Deus. Isso é temor. Entendeu? As pessoas confundem as coisas. Temor é uma obediência, querer conhecer ao Pai, ao Deus poderoso. Então Raabe, como eu falei, ela representa, irmãos, os gentios. Perceba que Raabe, ela está na linhagem do Senhor. Raabe, ela vai fazer parte da aliança. Raabe vai casar com israelita. Mas antes ela não era nada, ela era uma esquecida, ela era uma pessoa lá gentia, uma pecadora, uma prostituta. Mas Deus conhece o coração, irmãos. Deus traz aqueles que querem o conhecer. Deus conheceu o coração de Raabe. Raabe quer me conhecer, vou enviar os meus espias na casa dela, para que ela possa me buscar. E lá ela vai confessar quem eu sou, ela vai dizer quem eu sou, porque eu sei que é isso que está no coração dela. E ela confessa para os espias, eu sei quem é Deus, eu conheço essa história, eu quero saber quem que é esse Deus, eu quero conhecer, eu quero participar do povo de vocês. Não me mata, não acaba com a minha vida, eu estou aqui guardando vocês. A mensagem, irmão, você recebe a mensagem, guarda a mensagem para você não morrer, você não ser condenado. Essa mensagem vai te salvar, assim como os espias salvaram Raabe.
Vamos ver Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ou seja, Deus, irmãos, ele abriu o leque para os gentios, para o povo, para todas as nações. Raabe representa isso. Lá já era uma mensagem, ó, você que está em cima do muro, toma uma decisão, Deus quer você, Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. Para de se prostituir, larga essa vida, para com a idolatria. Raabe representa isso. O nosso coração está lá, idolatria, fornicação, mentira, adultério, terceiro, quarto casamento. Tem que tomar uma posição, tem que largar a vida que você tinha antes, tem que ser uma nova criatura. Entendeu? Raabe é isso. Nós fomos Raabe um dia. Hoje nós temos que ser o quê? Uma nova Raabe. Uma Raabe que casou com o povo de Israel. Uma Raabe que casou com o Senhor. Uma Raabe que mudou de vida. Entendeu? Agora vamos ver em Hebreus 9, 24 a 27. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Como um sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, a consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, Raabe, né? Ela recebe essa mensagem no coração dela, né? Que já representa o coração que seria transformado, que já representa um coração que seria feito uma nova aliança, que já representa os propósitos do Altíssimo com os gentios no futuro, que já mostra que ele não faz acepção de pessoas, porque Raabe está na genealogia do nosso Senhor. Raabe está na genealogia do nosso Salvador. Ou seja, Deus não fez acepção de pessoas. Deus mostra que ele é justo e mostra que ele transforma. Certo? É isso que Deus faz. Deus transforma através de Cristo. Romanos 6 ou 11. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Raabe morreu. A antiga Raabe morreu lá com aqueles destroços lá. Pegou fogo lá. A vida da Raabe... Aquela cidade corrompida, idolatria, fornicação, tudo que não prestava passou pelo fogo. Mas Raabe foi poupada. No dia do juízo, irmãos, quantos vão passar pelo fogo não serão poupados? Nós temos que ser poupados em vida, para mostrarmos os nossos frutos, mostrarmos quem nós somos. Nós temos que provar que nos arrependemos de verdade, exercendo no dia a dia, né, obras que comprovem que nós realmente mudamos, que nós não somos mais os prostitutos, os idólatras, os fornicadores, os avarentos, os roubadores. Nós não temos mais essa vida. Nós somos uma nova Raabe, nós somos uma nova criatura. Agora nós vamos fazer, como Raabe faz parte do corpo de Cristo, faz parte da genealogia de Cristo, nós, os gentios, também faremos parte do corpo de Cristo quando nos arrependemos. No caso hoje, 2 anos depois do meu arrependimento, eu faço parte do corpo de Cristo. A minha mulher faz parte do corpo de Cristo. A Miriam faz parte do corpo de Cristo. A minha família aqui faz parte do corpo de Cristo. Mas nós tivemos que tomar uma decisão. Nós tínhamos que sair de cima do muro. Nós conhecíamos a história da palavra, mas nós estávamos no mundo, estávamos na palavra, quase caindo para o outro lado. Quando Deus vem e envia e permite que tudo isso no mundo aconteça aos olhos de todo mundo, Deus está dizendo, eu estou chamando o meu povo. A mensagem veio para o mundo, irmãos. Deus deu um chacoalhão. Quantos colocaram essa mensagem no coração? Entenderam?
Quantos foram como Raabe, que receberam a mensagem com temor? Josué 2, do 11 ao 15. O que ouvindo desfaleceu, ela continua aqui falando, né? O que ouvindo desfaleceu o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe está confessando. Ela está confessando que Deus é o Deus. É o Deus dos céus e da terra. É o Deus poderoso, é o Deus forte, é o Deus que destrói reis, que destrói impérios, que destrói nações. É o Deus que protege o povo que o ama, que o serve. Ela queria servir esse Deus. Ela queria, porque o coração dela ficou com temor. Não quero mais essa vida que eu tenho. Não quero servir esse rei. Eu quero esse Deus. Esse Deus é poderoso e verdadeiro. Eu não quero esses deuses de idolatria que eu conheço aqui neste mundo. Agora, pois, jurai-me vós, peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai e minha mãe, como também meu irmão e minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. E aqui, irmãos, tem uma passagem lá de Atos 16:31. E eles disseram, né, eles perguntaram, o que nós precisamos para ser salvos? Aí responderam os apóstolos, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Aqui na minha casa, nós seremos salvos, porque nós cremos na palavra do Senhor. Raabe creu e salvou a família inteira dela, porque a família inteira dela viu em Raabe a fé que ela tinha. A família dela também queria, a família dela seguiu o exemplo, a família dela foi. Junto com Raabe foram salvos, foram poupados da destruição. Então aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pela a vossa até a morte. Quando você faz aliança com o Eterno e você aceita viver uma vida transformada, você aceita fazer uma aliança com o sangue do Cordeiro para que ele te purifique dos pecados, a vida do Cordeiro, a vida de Cristo responde pela tua vida até a morte. Quando você faz aliança, você se arrepende dos seus pecados, o sangue do Cordeiro é selado uma aliança. Ele destrói o pecado na tua vida. E a vida do nosso Senhor Jesus Cristo faz uma aliança contigo, com a tua vida. É a vida dele pela tua vida, até a morte. A morte do teu corpo, para que você possa entrar na vida eterna. Se não denunciardes este negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Quando Deus colocar tudo alinhado, quando Deus fizer todas as coisas, destruir o mal, destruir as trevas, condenar Satanás, condenar a morte, lançar no lago de fogo, condenar todos os que não buscaram, né? Nós que buscamos, nós que confiamos no Senhor, poderemos usufruir da nova céus e nova terra. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Ou seja, aquilo que eu expliquei, né? Está em cima do muro, entendeu? Essa é a analogia. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E recolherá em casa contigo teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciar este nosso negócio, seremos desobrigados dos juramentos que fizestes a jurar. E ela disse, conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão escarlata na janela. Aqui é a consumação da aliança. Certo? Preste atenção.
Nós estamos com o selo do Cordeiro atado em nossa testa. Nós temos o selo do Altíssimo. Até que ele volte. Se nós nós perdemos essa referência, se nós perdemos esse cordão de prata, que é o sangue do Cordeiro, que simboliza da nossa fronte, quando ele voltar, ele não vai ver esse cordão, ele não vai ver essa aliança que ele fez, e ele não vai nos resgatar. O sangue dele, ele não vai ter culpa, porque a culpa é nossa. Nós é que não ficamos firmes, nós é que não suportamos, nós é que acabamos entregando a palavra do Senhor para o mundo, jogamos fora. A culpa não é do Senhor. Agora, se nós permanecermos firmes até o final, até a volta dele, com o nosso selo ali na fronte, com a palavra dele pulsando em nosso coração, mandando mensagem para o corpo todo, porque o sangue é vida, a palavra é vida, ela circula no nosso corpo, a palavra do Senhor circula no nosso corpo, nós temos que respirar a palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que exalar a palavra de Deus. É por isso que nós somos luz. Então, se nós estivermos com esse cordão de escarlata na nossa fronte, né, para que fique no alto do monte, brilhando, as trevas não têm domínio sobre nós, e quando o cordeiro voltar, quando o noivo vier, ele vai olhar e vai nos ver, vai nos reconhecer. Certo, irmãos? Então, irmãos, agora a gente vai finalizando. E eu vou ler aqui a passagem de Apocalipse 2, 18 a 29. E aos anjos da igreja de Tiátira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-te tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o quê? Os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiátira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Tá? E ao que vencer e guardar a fé, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e será quebrados com vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebam aqui, irmãos, que quem visita e sonda os corações e os rins, quem é que sonda? Quem é que manda essa mensagem? É Ele que está nos nossos corações, irmãos. Ele é a palavra. A palavra do Senhor, irmãos, quando ela entra nos nossos corações, na nossa vida, ela passa a sondar tudo em nós. Ela passa por todas as nossas células, por todo o nosso corpo. Nós respiramos e vivemos a palavra. Nós não conseguimos ficar sem a palavra. Nós não conseguimos viver sem a palavra. Nós não conseguimos respirar sem a palavra. Nós não conseguimos ter uma vida sem a palavra do Senhor. Então, quando nós firmamos essa aliança, nós temos que retê-la até que Ele venha. Nós temos que guardá-la até que Ele venha. Nós temos que deixar a vida de pecado que nós tínhamos até que Ele venha. Nós temos que abandonar a idolatria, ter uma nova vida em Cristo até que Ele venha. Jezabel representa a idolatria. Jezabel representa a fornicação. Onde é que estava a prostituta Raabe? Na fornicação, na idolatria, na vida de Jezabel. Jezabel representa isso, por isso que ela é citada aqui, e por isso que essa passagem está ligada ao coração. Porque o coração do homem sempre está voltado para idolatria, fornicação, e é o que Deus mais abomina. Porque Israel se contaminava com idolatria e fornicação, sacrifício aos ídolos, fazer os filhos passar pelo fogo.
Eu vou deixar aqui alguns versículos que representam essa questão do coração, para mostrar, irmãos, quão importante é nós tomarmos uma decisão definitiva na nossa vida. E depois dessa decisão, caminharmos para sempre até que o nosso noivo venha, até que o Senhor venha, até que o nosso Salvador venha. Jesus respondeu-lhes e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que ele vai fazer morada? No cérebro? Não, no coração. Eu vi uma vez ali, uma pesquisa que eu estava fazendo, que um comentário lá acho que um bíblico lá, dizendo assim, não tem nenhuma passagem que diz que Jesus mora no coração. Eu fiquei pensando, se um site da Bíblia está falando isso, misericórdia. Sendo que as escrituras falam que é o coração, é ali que ele habita. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado onde? Em nossos corações. Pelo quê? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5:5. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita onde? No coração, no nosso sangue, circulando por todo o coração, levando a mensagem em todos os cantos das células. Por isso que a mensagem de Deus regenera nosso corpo, ela nos restaura, ela nos cura, certo? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não nasceu de novo, se você não tem no teu coração o Espírito de Cristo habitando ali, você não tem o selo do Altíssimo na tua fronte brilhando. Você não tem aliança. Quando ele voltar, ele não vai te reconhecer. Romanos 8:9, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do Filho que clama Abba Pai. Gálatas 4:6. Para onde que Deus enviou o Espírito? Para o cérebro? Porque o cérebro é o que pensa, é o que dá. Não, ele enviou para onde? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. O Espírito de Cristo é o Espírito da profecia, é o Espírito do entendimento, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está escrita em nossos corações, é o Espírito vivo. A palavra é o Espírito. Quando a palavra for tirada do coração das pessoas, vai entrar outra palavra ali, que é a palavra do mundo, da tecnologia, que é a palavra do transhumanismo, que é a palavra de sodomia, que é a palavra de o amor venceu, a luz venceu, que é a palavra do afastamento de Deus. E essa palavra está sendo retirada do coração das pessoas, irmãos. Primeiro com pressão psicológica, que veio aí, eles usaram essa mentira, porque com prodígios de mentira enganará muitos. Porque antes negaram a verdade, escolheram a mentira. E essa mentira está tirando a palavra de Deus do coração das pessoas. Aos poucos está arrancando lá de dentro, está tirando, as pessoas estão dando lugar a outras palavras, a outras profecias, a outras promessas. Toma isso que tu vai ficar melhor. Toma isso que tu vai ficar bom. Toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, toma cinco. E o coração sendo atacado, a palavra sendo tirada. O coração sendo bombardeado. E as pessoas não estão percebendo. É claro que quem vai julgar isso é o Eterno. Se a pessoa morreu na palavra do Senhor, amém. Se ela não morreu, é com o Eterno. Vocês estão entendendo? Neste estudo, irmãos, nós vamos aprender nessa série que é a palavra do Senhor, que é o Espírito da profecia, que é o Espírito vivo e eficaz, que está no nosso coração. Se tirar essa palavra do nosso coração, irmãos, nós estamos perdidos. Nós não podemos deixar que tirem a palavra de Deus do nosso coração. Porque ela é o Espírito de Cristo. Ele é a palavra que se manifestou. Ele deixou essa palavra para ela ser viva em nossos corações. É por isso que todo dia se renova. Todo dia você se alimenta da palavra, você fica fortalecido na fé. Todo dia você se alimenta da palavra, o teu espírito fica forte. Todo dia você se alimenta da palavra, você fica vivificado. Mas quando você se afasta da palavra, quando você não alimenta o teu espírito, ele fica fraco. Quantas pessoas estão depositando a sua fé na palavra de homens, nas promessas de homens? Não, isso aqui não é isso. Pode adquirir. A ciência diz que é bom.
A ciência está falando que é bom, pode adquirir. Estão tirando a palavra do Senhor e colocando outra palavra ali. Outro Deus estranho. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Onde que ele habita? No cérebro? Não, nos vossos corações. A ciência diz que é o cérebro, mas a palavra diz que é o coração. A ciência distrai as pessoas dizendo, não é o teu cérebro que pensa, que não sei o que sente. E o coração sendo atacado pelos desejos carnais, pelos desejos do pecado, pela avareza. No mundo cristão é avareza, tá, irmãos? A avareza domina prosperidade, riqueza e não sei o que, bens, e da avareza vem fornicação, prostituição, adultério e todo tipo de idolatria. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, a plenitude, a completa plenitude de Deus, como diz no verso seguinte, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E a palavra é viva, ela é o Espírito. Lembra que fala que da boca saía uma espada que corta? É a palavra do Espírito. É ela que habita em nós, irmãos. Sempre foi a palavra. Deus criou todas as coisas por meio da palavra, do som. O nosso coração, ele bate num ritmo. E esse ritmo, irmãos, é o ritmo da vida. Esse ritmo, irmãos, ele tem que ser um ritmo que vai pulsar a palavra do Senhor. O nosso coração tem que pulsar sentimentos do Senhor, sentimentos de amor, sentimentos da palavra de Deus. É isso que nosso coração tem que bombar, irmãos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós sentimos a palavra de Deus, quando nós oramos a Deus, nós não podemos falar. Como é que você vai receber a palavra de Deus e ficar falando besteira? Ficar falando coisas pornográficas, palavrões, mentiras. Como é que você recebe a palavra de Deus e você está no segundo casamento? Não, porque o pastor disse que se traiu. Não, na palavra não está dizendo isso. Carta de divórcio, pelo amor do eterno. Vai lá ler em Números. Se eu não me engano é 22 e o 24. Vai lá ler. O que é carta de divórcio? Adultério é morte. Adultério não é cartinha de divórcio. Adultério era apedrejamento. Carta de divórcio era uma imoralidade. Era a mulher que não se guardou. Ou a mulher que sofreu um abuso lá e não contou pro noivo. E o noivo casou e descobriu que não era virgem. E daí falou, não, ela não é. Não, mas é que lá aconteceu isso, eu fui poupada porque foi comprovado que eu sofri aquilo. Mas eu tive medo de contar, eu não queria que tu soubesse. Hoje seria mais ou menos você casar com uma mulher que teve um outro namorado, um outro relacionamento. Não casada. Entendeu? Você conheceu uma mulher que não se guardou por ignorância, por fraqueza da carne. O homem também não se guarda. Hoje em dia tá tudo assim. Mas casar é casar. Casou é pro resto da vida, até que a morte separe. Paulo diz que a mulher está ligada ao marido o tempo que ele vive. Pela lei, não adianta. Ah, mas a lei foi abolida. E o que está escrito lá no 7º mandamento? Não adulterarás. Como é que tu vai adulterar se tu está seguindo a palavra de Deus? E depois fere o 10º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. As coisas do próximo, a casa do teu próximo. Imagina, a mulher tá lá, o homem foi lá, tá casado, uma vida próspera e tudo mais, e de repente vem uma outra mulher na vida dele. Ele se apaixona por ela, trai a mulher, vai ter uma nova vida com ela, dá a separação, os bens são divididos, a outra que entrou, roubou, ela, é como se ela estivesse pegando despojo para ela. Daí esse homem vai lá, não, eu me arrependo do que eu fiz, agora eu quero ter uma nova vida com essa mulher em Cristo. Como é que vai ser isso, irmãos? Tava num casamento, destruiu o casamento, casou com outra, só porque pediu perdão, tá tudo bem. Olha quanta coisa errada eu estou ensinando aí nas denominações. Guarda o teu coração, irmão. A tua salvação que importa. Ah, mas eu vou perder muita coisa aqui. Tenha medo daquele que joga a alma e o corpo no inferno. O teu corpo aqui vai morrer. Tu
não vai levar os teus bens pro caixão, irmão. Tu vai levar só a tua vida eterna. E onde é que vai ser a tua vida eterna? No fogo eterno? Ou na salvação eterna? No reino eterno? Então eu espero, irmãos, que com esse estudo, né, guarda o teu coração, a gente consiga aí ampliar o nosso entendimento. Que o Eterno use para que nós possamos levar mais essa mensagem. Leve essa mensagem para as pessoas que estão aí no engano. Irmão, a pessoa tem que tomar uma decisão. Tem que ser igual Raabe. Veio a pressão, eu tomei a decisão certa. Não fica em cima do muro pro resto da vida, que quando vier o juízo vai desmoronar tudo. O teu coração tem que estar voltado para as Escrituras. Tem que tomar uma decisão definitiva na tua vida. Tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Nos próximos estudos eu vou abordar outros assuntos. Eu vou começar lá em Gênesis, né? Quando Deus sopra na narina de Adão, o coração dele começa a pulsar a vida. A palavra de Deus começa a circular no coração de Adão. O Espírito vivificando ali o tempo todo. Tá bom, irmãos? Então, que o Eterno abençoe tua vida, abençoe tua família. Receba essa mensagem, guarda no teu coração, porque o tempo se abrevia. Que o Eterno abençoe tua vida, que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Que a plenitude do nosso Pai Eterno, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito de vocês. Que essa palavra esteja no coração de vocês. Shalom, fiquem na paz.